Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és aquele que faz da rocha brotar água, do deserto, flores. Uma terra seca é transformada. Todas as situações, por mais difíceis que estejam se apresentando, Tu és aquele que pode mudar e muda, transforma radicalmente. Estamos, Senhor, aqui na Tua casa, celebrando este culto de adoração ao Senhor, declarando para o mundo físico e para o mundo espiritual que o Senhor Jesus reina neste lugar, reina nesse território, reina nessa geografia, reina nas nossas vidas, reina nas nossas casas. O Senhor reina sobre este mundo, sobre todo o universo. E os Teus servos congregam, se reúnem como igreja por ordem do Senhor Jesus, que morreu pela igreja, que deu a vida pela igreja, que santificou a igreja, que enviou o seu Espírito para a igreja. E agora esta igreja que é cheia do Espírito Santo, esta igreja que é corpo de Cristo na terra e não pode ficar fechada, atada, amarrada. Esta igreja hoje se reúne e se levanta para declarar que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é aquele que acaba com a morte. O Senhor é o que ressuscita. O Senhor é o que abençoa, é que levanta o caído. E nós Te louvamos, Te exaltamos em o nome do Senhor Jesus nesta noite e declaramos que Tu és o Deus do impossível. E Tu não se esqueceste de nós, de nenhum de nós. Então receba o nosso louvor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Querido, levante aqui, levante aí na sua casa e declare que Ele é o Deus do impossível. Oh, Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Oh, o Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ele não desistiu de você. Deus do impossível. Ele não desistiu de você. Desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Creia, Ele não desistiu de você. Você vai ver o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer, querido. Creia nisso. Oh, Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia, para dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos, pode assentar. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor. E hoje já, desde ontem, debaixo do decreto, desde o dia 25, né? Debaixo do decreto aí da prefeitura, considerando, reconhecendo a igreja como atividade essencial, que aliás, como disse o prefeito no seu decreto, ele nunca colocou nenhuma proibição, apenas as restrições normais, como a gente vinha fazendo aqui, seguindo, né? Então, o mais, querido, é a gente expulsar o medo do nosso coração, da nossa vida,
e a gente avançar, porque igreja é ato profético. Igreja é ato profético. Você vir para a igreja, você caminhar para a igreja, então comece a se desatar, porque até as autoridades já estão pedindo, né? Isso é um clamor das autoridades, é um clamor. Porque, querido, numa situação em que não há solução, em que os Estados Unidos não dá solução, você já viu isso? Em que Japão, a terra dos robôs, os caras fazem tudo, não tem solução. Não vai ter a Olimpíada no Japão, porque não tem uma solução, não é? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Esta é a hora da igreja. Então o mundo ímpio vai falar mal, vai atacar a igreja, vai fazer isso sempre. Vai fazer isso sempre. A gente não dá ouvido, a gente avança. Amém? A gente avança fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Eu estava ali sentado e adorando ao Senhor com essa música, o Deus do impossível, e não desistiu de mim, e meditando nessa, e a imagem que veio à minha mente foi ali dos judeus lá na Segunda Guerra, naqueles campos de concentração, sabe? E eu comecei assim a lembrar das imagens que a gente tem dos filmes, né? Dos filmes, dos documentários. Tem vídeos, tem filmes reais. Aquela coisa absurda que foi o Holocausto, né? A coisa mais terrível que já aconteceu na face da terra, né? De maldade, de desumanidade contra seres humanos. Chama-se Holocausto, o Holocausto dos judeus. E eu lembrando daquelas imagens deles ali naquelas grades, sabe? Magrinhos, porque eles não comiam, não davam comida a eles. Não tinha comida, gente, não tinha banheiro, não tinha nada. Era pior do que bicho. Não se trata nem animal assim, que seria maldade fazer isso com animal. E fizeram com seres humanos. E eu vendo aquelas imagens, que eu confesso, toda vez que eu vejo, eu fico quebrantado, porque é muito triste, muito sofrimento. E, ao mesmo tempo, me veio a imagem de Israel hoje. De Israel hoje. Olha, aquela potência que é o país, que é a nação de Israel. Uma nação de primeiro mundo, alta tecnologia. Inclusive, estão fazendo a vacina para o Covid, está sendo feita também em Israel. Daqui a pouco está pronta. Já fizeram tantas outras vacinas, né? Alta tecnologia, um exército imenso. Há pouco tempo, o líder do Irã fez uma ameaça, mais uma ameaça, né? De destruir Israel. E o primeiro-ministro então respondeu: quem fala em destruir Israel tem que ficar preocupado de não ser destruído primeiro. Então, com essa palavra do primeiro-ministro, o Irã já mudou de conversa, recuou e falou que não foi bem assim. Ele não estava falando do país todo, estava falando de um grupo político, e deu lá uma recuada, porque sabe que Israel tem condições hoje de se defender, sozinho. Hoje Israel nunca mais passará pelo que passou, pela condição que eles têm. Agora, quando você olha para Israel, um país pequenininho, encravado no deserto, é mais deserto do que outra coisa. Não é um país assim como o nosso, tropical, cheio de floresta, não, é um deserto, gente. Israel ali, encravado no deserto, um país pequeno, comparado aqui ao nosso estado do Sergipe, que é o menor estado aí do Brasil. Esse é todo o país de Israel. Primeiro mundo, hoje tem condições de se defender, exporta tecnologia, exporta vida para o mundo todo.
exporta segurança. Você tem uma ideia, nas nossas Olimpíadas aqui, foi contratada segurança de Israel. Quando se precisa de segurança para eventos grandes, muito importantes, então se contrata a segurança de Israel. Para você ter uma ideia da potência, do poder. Isso, Israel que renasceu em 1948, a guerra terminou em 45. Então de 48 para cá, olha, pouco tempo, nós já temos mais de 500 anos como brasileiros, né? Como Brasil. E Israel aí tem de 48 para cá, encravado no deserto. Olha a potência que é. Aí quando vem na minha mente a imagem daqueles moribundos, daqueles mortos-vivos, judeus no campo de concentração nazista, morrendo aos milhões, sendo dizimados. E quando eu olho hoje, pouco tempo depois, uma potência dessa, no deserto, e sabendo que eles não deixaram de confiar em Deus e de esperar em Deus, no Deus de Israel. Qual é o Deus de Israel? O Deus de Israel é o Senhor Yahvé. O Deus de Israel é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Israel é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. O Deus de Israel é o Deus único que criou o universo, criou a terra. Por que nós falamos Deus de Israel? Porque Israel foi escolhido para revelar esse Deus ao mundo. Então, como eles foram os primeiros a revelar esse Deus ao mundo, foram escolhidos, selecionados, mais do que escolhidos, selecionados, eles foram gerados. Porque Israel foi gerado, Israel nasceu de Isaac. Mas só que Isaac não podia nascer, porque a mãe de Isaac, Sara, era estéril. O pai de Isaac, né, Abraão, já estava com a idade avançada. Sara estava com a idade avançada e era estéril, então não podia gerar filho. Então não tinha inseminação artificial, não tinha nada disso. Era estéril e era pronto, ou um milagre, ou continuaria estéril, não iria gerar filhos. E Deus disse para Abraão: olhe para as estrelas, assim será a sua descendência, assim serão os seus filhos. Era impossível dele ter filho. E Deus disse: seus filhos serão incontáveis. Que eu quero dizer para você, que além dos descendentes de Isaac, né, de Abraão, de sangue, houve um momento na história em que um desses descendentes, o mais nobre de todos, o Senhor Jesus Cristo, nascido da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, que por sua vez era filho de Isaac, desse Isaac que não poderia nascer, e que veio a ser esse Isaac, filho de Abraão. Então, esse descendente mais nobre, que é o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele abriu o seu coração, a sua vida, ele derramou o seu sangue. Olha que ele é da linhagem de Abraão, de Isaac. Ele derrama o seu sangue e compartilha o seu sangue. Todos aqueles, mesmo não sendo judeus, todos aqueles que tomarem posse desse sangue, se tornarão também descendentes de Abraão, se tornarão também filhos de Deus. Por isso que na ceia do Senhor, que vamos estar a tomar aqui no domingo, por isso que na ceia do Senhor, que Jesus disse? Aquele, né, que não beber do meu sangue, que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não beber do meu sangue. Por quê? Porque quando bebemos do sangue, quando bebemos aquele cálice, né,
ou fisicamente, como vamos fazer aqui no domingo pela manhã, ou espiritualmente, que você que não vai poder vir, você vai estar em casa, mas espiritualmente você vai participar também. Então, quando participamos desse sangue, nós nos unimos, porque no sangue está a vida. Então, a vida de Jesus passa para nós. Então, nós temos a vida de Jesus, o sangue de Jesus, e esse sangue de Jesus, por sua vez, nos une ao sangue de todos os descendentes de Isaque. Porque a Bíblia diz, Deus diz, em Isaque será a sua descendência. Em Isaque será a sua descendência. Por quê? Porque Isaque foi um projeto de Deus. Isaque foi uma bênção de Deus. Isaque foi um milagre de Deus. Isaque não poderia nascer, porque sua mãe era estéril e já era idosa, o seu pai idoso, e ali então é gerado Isaque. Isaque é um milagre, e a partir de Isaque, então, vem o filho de Isaque, Jacó, e Jacó, Deus muda o nome para Israel. Aí começa a nação de Israel, tendo um Deus, o Deus de Israel. E hoje, nós nos unimos a este Israel, através do sangue do descendente mais nobre de Israel, Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então nós temos esse sangue correndo nas nossas veias, assim como os judeus têm o sangue de Isaque correndo nas veias deles. Amém? Então todos somos unidos como filhos de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 1. Aquele que crê em Cristo, Deus deu o poder deles se tornarem filhos de Deus. Então, querido, quando você olha para Israel e para essa história que eu contei aqui, para essa lembrança que eu tive do Holocausto, e em pouco tempo depois, este povo ferido, destroçado, volta para a terra, que foi um grande milagre. Foi um milagre eles sobreviverem no Holocausto. Foi outro milagre devolver a terra para eles. Era um país para eles. Foi um milagre. E deram uma parte para ele, de Israel. E a outra parte deram para o grupo de árabes, que se autodenominam palestinos. Foi dado para eles. Mas eles não quiseram. Eles recusaram. E falaram, não, queremos tudo ou nada. Não aceitaram. Então só Israel aceitou. Sabiam disso? Aí, depois que Israel estava lá, no pedacinho que ele recebeu e aceitou de bom grado, esses árabes se levantaram para atacar, porque não queriam Israel ali. Então Israel teve que se defender e ampliar o seu território ali. Ampliar o seu território para ter uma margem de segurança. Essa é a história do conflito Israel-Palestina. A história do conflito do ponto de vista político, porque tem um ponto de vista espiritual que já remonta lá atrás. Toda a terra era de Israel, mas Israel aceitou ficar com um pedacinho de nada. Mas queriam destruí-lo naquele pedacinho. Ele teve que ampliar para ter uma margem de segurança. E é isso que ele tem até hoje, uma margem de segurança. Muito bem. Aí, em 48, veio o país, mas não veio Jerusalém, né? Jerusalém veio em 67, quando vários países se uniram contra Israel, e Israel sozinho, em 6 dias, vence todos. Impressionante, né? Veja, de 48 para 67, que estrutura que eles tinham. Eles tinham acabado de sair da guerra, destroçados,
por Hitler. Que estrutura, então, camponeses. Agora, há relatos, queridos, você vai encontrar isso no YouTube, se você procurar, da Guerra dos 6 Dias, há relatos, e de outras guerras também de Israel, guerra do Yom Kippur em 72, há relatos de soldados inimigos abandonando tanques de guerra no deserto e correndo, fugindo, e largando os tanques. E depois perguntaram: o que houve que vocês abandonaram os tanques? Nós vimos uma mão muito grande vindo na nossa geração, uma mão enorme. E eles então saíram dentro dos tanques e correram apavorados. Que coisa é essa? Mas você andando, você no deserto, e vem uma mão gigante na sua direção. Você não vai se assustar? Você vai enfrentar a mão? Que você nunca viu isso? Você vai correr. Foi o que aqueles soldados fizeram e depois relataram isso, apavorados. Aí Israel, em 6 dias, derrotou todos esses exércitos. Imagine, derrotou o Egito, que era muito poderoso. Acabou com a aviação do Egito. E em 6 dias venceu a guerra e retomou Jerusalém. Então Jerusalém não veio em 48, Jerusalém veio em 67. Por que eu estou falando isso tudo para você? Eu estou falando sobre o seu Deus. Você quer conhecer o Deus de Israel? Você quer conhecer o seu Deus? Eu estou te mostrando Ele. O Deus que fez isso com Israel é o Deus que vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história, vai vencer seus inimigos, vai derrubar as barreiras, as cadeias, e quando o inimigo vier, ele vem, ainda que pessoalmente, com a própria mão dele, para te livrar. Se você não conhecer o nascimento de Israel, a história de Israel, a sobrevivência de Israel, o povo de Israel, a importância de Israel, de Jerusalém, você não tem como conhecer o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é revelado através desse povo. Então eu não estou aqui falando do povo, mas eu estou falando que, olhando para o povo, você vê o tamanho do seu Deus. O seu Deus não é o Deus de outro lugar, é o Deus de Israel. Esse é o Deus único, Deus vivo. É o Deus que pegou aqueles moribundos lá nos campos de concentração nazista. Aqueles mortos-vivos que você vê na televisão, nos documentários. E o Holocausto não pode ser esquecido. Tem que se lembrar sempre do Holocausto, para que nunca mais se repita. Então, quando você vê aqueles moribundos ali, e depois você vê uma potência, um dos países mais poderosos do mundo, como pode? Como é que está aquele deserto, encravado no deserto, naquela areia do deserto, se levanta uma potência dessa? É Deus, é Deus. Então olha para a sua vida, olha o que Deus vai fazer na sua vida. Você não imagina o que Deus vai fazer. Eu tenho uma expectativa muito grande. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida ainda. Na sua vida, na sua casa, não importa. Às vezes você olha assim para a sua idade, agora já passou tanto tempo, já tem essa idade. Deus não está limitado a nada. A idade, situação financeira, saúde. Há um servo de Deus, né? Ele já até está com o Senhor, e ele é muito falado ali pelo pastor R.R. Soares, pelo missionário, né? Que é o Kenneth Hagin. Então, Kenneth Hagin tem muitos livros. Ele é muito, muito falado. Ele já está com o Senhor, já partiu, já acho que com quase 90 anos de idade. Quando ele tinha 15 anos, ele estava com uma doença já condenado à morte. Então, os médicos já haviam falado que ele não iria sobreviver, e estava ali aguardando para partir, não tinha mais o que fazer. E ele então, lendo a palavra de Deus, e ele lendo lá um texto que diz, né, que quando você crê que Deus já fez, aí
você receberá a sua bênção. Está lá em Marcos, esse texto, creia que Deus já fez. E ele, quando leu aquele texto, aquilo despertou nele, eu creio que Deus já fez, assim será feito. Ele falou, eu creio nisso, eu creio na minha cura. Aí ele tomou posse. Pouco tempo depois ele já estava andando ali no hospital e todos ficaram impressionados, foram ver e não tinha mais nada. Resumindo, ficou curado. E este menino que ia partir aí aos 15 anos, ia morrer aos 15 anos de idade, e foi falecer com 90, quase 90, bem idoso já, fez uma obra fantástica. Livros e livros escritos, milhões de pessoas foram abençoadas, salvas, libertas. Tem uma obra enorme, construiu universidades, seminários, igrejas, abençoou o mundo todo e era usado tremendamente em curas. É um homem que orava, as pessoas eram curadas. Foi um tempo, um mover tremendo de cura que o mundo viu, né, naqueles tempos passados. Então, um deles foi Kenneth Hagin, né, que foi uma inspiração aí para o R.R. Soares, né, o Kenneth Hagin. E por isso que o R.R. Soares, Igreja da Graça, publica os livros do Kenneth Hagin até hoje. Então, sabe, já estava acabado o Kenneth Hagin, já estava acabado aos 15 anos. Olha o que Deus fez de uma pessoa acabada, condenada à morte, uma obra extraordinária, grandiosa, monumental, no mundo todo. Esse é o nosso Deus, queridos. É o nosso Deus, Ele muda quadros, muda circunstâncias. Esse é o Deus, por isso que nós não medimos esforço para esse Deus. Por isso que nós nos reunimos para adorar, declarar honra e glória a esse Deus. E hoje nós não paramos em nenhum momento, sempre seguindo as restrições, as normas que foram impostas, os cuidados, né? E agora estamos aí continuando debaixo desse decreto. 2 decretos foram lançados. Você percebeu? Nós oramos todos os dias às 18 horas. Né? Um dos motivos era esse. Volta dos cultos presenciais. Quando nós começamos a orar, naquela semana veio um decreto federal colocando a igreja como atividade essencial. Não importa o que o mundo pense, nós não estamos preocupados com o mundo. Quem é o mundo que não crê em Deus, não crê em nada, não está preocupado com o mundo. Pelo contrário, nós oramos por eles. Eles nem se dão conta disso. Porque daqui para lá, da igreja para o mundo, é como Cristo para o mundo. Enquanto Jesus era morto, crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, da igreja para o mundo é amor e é perdão. E do mundo para a igreja é ataque, é agressão. Mas não importa, nós temos um modelo, nosso modelo é Cristo. Vamos continuar amando e perdoando, servindo e orando, mas jamais recuando. Porque se você recua, você faz o que Satanás quer. Mas nós não. Aí continuamos orando e agora veio outro decreto, decreto municipal. Até porque o Supremo disse que pode ter decreto federal, mas é o município que vai definir. Aí o município definiu, então agora tem 2 decretos, não tem para onde correr. Amém? Não tem para onde correr. Então, aí nós estamos aqui. É importante, sim. Esse ato profético é importante. Isso é tremendo. Glória a Deus. Queridos, olha, eu quero dizer para você que Deus está preparando algo assim, tremendo, maravilhoso, grandioso para a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Está preparando para a sua casa.
Agora, deixa eu falar uma coisa para você que é crente, para você que não é crente. Sabe? Ao mesmo tempo, o inimigo está arquitetando algo ruim para você e para sua casa. Eu tenho que te falar isso. O inimigo maligno, Satanás. Satanás também não para. Satanás e seus demônios. Está aí a família feliz, tal. E o inimigo está arquitetando um jeito de destruir essa felicidade. Está aí os filhos, a harmonia. Está o inimigo arquitetando um meio de destruir, tirar essa harmonia. Está aí você feliz, trabalhando, está aí o inimigo tentando arrumar um jeito de levar miséria para você. Está aí você saudável, está o inimigo trabalhando, o maligno trabalhando para te levar a uma enfermidade. Então ele está sempre maquinando isso. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão, que é Satanás, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Está vendo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele rouba felicidade, paz, rouba sonhos. Ele destrói ideais, famílias, empresas. E ele por fim mata, inclusive mata literalmente. Literalmente. Então isso é obra maligna. É só você olhar os jornais todos os dias. Agora está um caso aí em São Paulo, cada hora um caso famoso de uma modelo. Sabe, é impressionante. Tem um caso do menino também de 11 anos. E é suspeita, pasme, é a mãe. A suspeita que inclusive confessou que matou o menino. Então, olha só. Como é que você entende isso, uma mãe matar um filho de 11 anos? Como você entende isso? Isso daí é o diabo, a maquinação de Satanás. Ele foi trabalhando até que isso viesse a acontecer. Então ele trabalha. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus de todo o mundo, o Deus de Israel é de toda a humanidade. O nosso Deus está trabalhando para te abençoar, para te surpreender. Agora você vai ter que ter expectativa sobre isso. Nós temos que esperar. Se nós não esperarmos, nós não vamos alcançar. Quando a Bíblia diz assim, busque, Jesus diz, quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Então o que Jesus está falando ali? Que a gente precisa fazer um movimento. Precisa haver um movimento no mundo espiritual. Esse movimento de fé que vai trazer as respostas, que vai trazer a bênção. Queridos, eu estava vendo um vídeo, num estudo sobre ciência, sobre neurociência, esses estudos aí modernos da mente, né? Inteligência artificial. E uma das coisas que os cientistas falavam ali, que é assim impressionante, que tem uma frase que é assim: para o homem, ser humano, homem no sentido de ser humano, homem e mulher, ele precisa ver para crer. O ser humano precisa ver para crer, tá? Então o ser humano, ele vê essa Bíblia, então ele crê que aqui tem uma Bíblia, ok? Então nós somos assim. Então nós primeiro vemos e depois cremos. Então dizia ali o neurocientista o seguinte, que para o cérebro é diferente. O cérebro primeiro ele crê, para depois ele ver. Neurocientista, isso não tem nada a ver com
com igreja, com Bíblia, com nada. Tem tudo a ver, porque é exatamente o que a Bíblia diz, né? Exatamente o que a Bíblia diz. O cérebro, ele primeiro crê, para depois ver. E o ser humano, primeiro vê para crer. A gente diz assim, mas o cérebro não faz parte do ser humano? Mas pensa em você tendo que ver para crer. Você é o conjunto todo. Agora, o cérebro sozinho, estuda, o cérebro vai ver. Como é que o cérebro faz? Primeiro o cérebro crê, para depois ele ver. É por isso que existem as artes. Sabe? As artes que um pintor vai lá, faz aquela arte magnífica. Uma arte abstrata, algo que não existe. Como é que ele viu aquilo ali? Primeiro o cérebro creu. Ele acreditou. Sabe? E depois que foi colocado na tela, viu aquilo que primeiro foi elaborado nos circuitos cerebrais, porque não existia. Se não existia aquela arte, como é que aquela arte foi desenhada? Ela não existia. Como é que ela foi desenhada ali? Quem viu primeiro? Não foi a pessoa, porque a pessoa só viu depois de pronto. Mas o cérebro viu. Só foi desenhado porque o cérebro viu. Desenhou o que viu antes de existir. Deu para entender? Um pouquinho complexo, mas com essa explicação e do jeito que você é desatado, você pegou bem. Não pegou bem, Laís? Amém? Oh, pegou bem, Rebeca? Pegou? Ah, glória a Deus. Ai, que bênção. Entendeu, querido? Aí a neurociência, porque agora a ciência está encostando no cérebro, tá? Agora está encostando no cérebro. Século 21 é o século do cérebro. É o século do cérebro. Tá? Então agora está se estudando o cérebro como um todo. Estou descobrindo coisas sobre o cérebro. E uma delas é essa, que o cérebro primeiro crê, depois ele vê. Ora, meu Deus, há 2000 anos nós temos isso na palavra. Diz lá, Romanos, Hebreus 11, 1, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então primeiro a gente tem certeza para depois ver. Agora estão descobrindo que dentro do cérebro humano é assim que funciona. Os neurocientistas estão descobrindo isso, que a Bíblia já falava. Louvado seja Deus. Queridos, comece a crer, porque Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos chegando num tempo tremendo da história, num tempo lindo, num tempo fantástico. O inimigo está, sabe, ele está desesperado, porque ele sabe que esse é o tempo que a igreja vai se levantar com muito poder, amém? Com muito poder, com muita fé, muito entendimento. Vai ser um tempo que os milagres voltarão para a igreja, amém? Crianças, adolescentes, jovens vão estar operando nesse nível, idosos, adultos, sabe, famílias restaurando vidas, ganhando vidas. Vai ser um tempo tremendo, amém? Por isso tanta coisa está acontecendo aí estranha. Mas eu disse para você que ia ser algo, que ia ser uma noite tremenda, não falei? Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse porque eu criei. E agora eu estou vendo aquilo que eu criei, porque eu não vi isso antes. Agora que eu estou vendo. Amém? Primeiro eu criei, agora eu estou vendo. Estou vendo junto com vocês. Glória a Deus. O Davi sabe ali que eu mandei um roteiro para ele. Não tem nada disso aí no roteiro. Porque sabia que Deus ia fazer coisas tremendas.
Olha, eu estou numa expectativa grande de que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Mas coisas surpreendentes, assim no nível de Israel. Por isso, quando eu estava sentado ali, que me veio. Eu estava sentado ali e me veio a imagem dos judeus no campo de concentração e a imagem de Israel hoje. Como se Deus estivesse dizendo: olha o que eu faço, olha o que eu posso fazer. E fica todo mundo impressionado com Israel. Por isso que odeiam e têm inveja, querem atacar. Você vê que a própria igreja foi preparada para se voltar contra Israel. Aí, mas não adiantou. Olha o que Deus fez. Aí Deus levanta um maná doce para amar Israel, celebrar as festas, falar dos judeus, sem ser judeu, sem querer ser. Sem querer ser, sem deixar de ser cristão. Mas trazendo essas revelações e outras igrejas semelhantes a essas que existem, que Deus levanta. Quem levanta é Deus. Quem levanta. Aí ninguém pode parar. Ninguém para um povo desse. Ninguém para uma igreja dessa. Amém? Ontem eu estava conversando, lá para as 11 da noite, numa live com o pastor Rúlio, lá do nosso Maná 12, Argentina. E ele fez um contato comigo, porque ele me queria contar umas bênçãos. Falou: apóstolo, está acontecendo muitas coisas aqui, muitas bênçãos, eu preciso contar. Tá bom, conte. E uma delas foi assim: ele desde o início desse problema aí do vírus, e sabe que a Argentina já estava com dificuldade, né? A Argentina já estava mal financeiramente, muito mal. E com o fechamento de tudo, piorou a situação, né? E então o que eles fizeram? O que o Maná fez? Eles fizeram um trabalho social. Então eles recolheram alimentos e fizeram comidas. Então eles iam a cada dia numa localidade do bairro, cada dia numa localidade, colocavam uma mesa bem grande e faziam. E o próprio pessoal do Maná fazia as comidas, panelas, e as pessoas vinham receber. As pessoas vinham com seus pratos, vasilha, e recebiam ali alimento e levavam para casa. Então foi uma forma deles estarem abençoando, sendo provisão. Aí eles receberam muitos Novos Testamentos. Então eles distribuíam os Novos Testamentos, e eles compraram máscaras, álcool gel, fizeram kits e davam para pessoas máscaras, álcool gel, e com a marca lá do Maná. E foi fazendo isso. E alguém via e doava coisas também. E eles receberam uma doação de algo que era bem, tipo assim, um todinho, semelhante a um danoninho, uma coisa que é mais infantil. Então, eles, ao invés de usar, eles deram para uma pessoa que fazia café da manhã. Esta pessoa tinha uma ligação com o que seria uma área da prefeitura lá que cuida da área social. Quando ficou sabendo disso, foram até o Rúlio e falaram assim: olha, vocês estão fazendo uma coisa muito, muito bonita, cuidando das pessoas espontaneamente. Então nós vamos ajudar vocês, vamos mandar cestas básicas. E mandaram muitas cestas básicas para eles. Então já ajudou a ampliar. E daqui a pouco, uma outra pessoa, um parente dessa pessoa que mandou as cestas básicas, foi até ele e falou assim: olha, eu estava há muito tempo, assim, que eu não oferto para a igreja, sou fora da igreja, e eu vendo essa sua obra, eu achei um negócio tão bonito, cuidando das pessoas, eu quero ofertar para a sua igreja, quero entregar uma oferta. E entregou uma oferta para a igreja, para o Maná, porque a igreja não está funcionando, mas ela está pagando aluguel, porque lá é alugado, entendeu? Não está funcionando, está pagando aluguel. E entregou a oferta lá para a igreja, entregaram cestas básicas.
isso foi acontecendo, coisa bonita. Agora, uma outra coisa que aconteceu também muito tremenda. Eles estão construindo uma casa, uma casinha, né? Estão lá construindo. Só que pararam, porque faltava muito material, isso é muito custoso, material de construção, aquela coisa toda. Então, já estava um tempo parado. Aí, eu falei para ele há pouco tempo, olha, continua, não para não. Então, qualquer coisinha que ele podia, ele ia lá fazer alguma coisa. Um dia dentro desses dias aqui dos milagres, ele disse que parou um caminhão lá na porta da casa, onde ele está fazendo a casa. Um caminhão falou assim: ô Rúlio, sou eu. Olha, mandaram te entregar aqui. Que é isso? Um caminhão de material de construção. Material para praticamente a casa toda. Tremendo, né? Tremendo. Aí ele falou assim: como? E a pessoa então disse para ele: olha, acho que há um ano atrás, vocês fizeram um trabalho social lá no hospital e levaram alimentos. E a minha irmã estava lá naquele hospital e ela recebeu o alimento. E ela estava numa situação muito difícil. A gente estava numa situação muito difícil naquela época. Estava precisando de alimento, estava faltando tudo. Só que o tempo passou e Deus abençoou e nós prosperamos. E hoje nós estamos numa situação muito boa. Estamos com empresas e tudo. Olha como é que Deus muda o quadro, né? E a minha irmã lembrou e ficamos sabendo que você estava construindo a casa e nós queremos dar esse material para vocês. Amém? Então, uma coisa em cima da outra, de bênção chegando assim. Aí ele me ligou: eu tenho que te contar. Aí contou, eu falei: amém. Aí eu falei: tá vendo, Rúlio? Nós decretamos para os manás, que 2020 seria o ano que a gente iria viver o extraordinário, né? Iríamos viver o extraordinário. Agora, olha o que aconteceu em 2020. 2020, tudo ao contrário, né? Para viver extraordinário, tudo ao contrário. 2020 virou um deserto, gente. Você percebeu que virou um deserto? Vai no shopping. Hoje eu fui no shopping. Há muito tempo sem ir ao shopping, até porque está fechado. Mas eu fiquei sabendo que a loja americana estava aberta no shopping. Aí eu fui para comprar um chip de celular na loja americana. Entrei, tudo fechado, tudo às escuras, só lá a loja americana aberta e vazia. Quando que a gente viu assim, shoppings, a cidade? Como é que está a cidade? Um deserto. Como é que está a Argentina? Um deserto. E sabe como é que é na Argentina? Lá você sabe que é governo de esquerda. Na Argentina tem que ter autorização para você sair na rua. Mas às vezes você não anda, não é só você ter a máscara, não. Não é só você botar a máscara e sair. Botou máscara, saiu, foi para onde? Não, que eu vim, preso. Cadê a autorização? E ele estava me falando que a autorização dele expira agora. Ele tem uma autorização para andar que expira agora. Acaba. Sabe? Agora, quando vai fazer algum trabalho, você vai ao mercado, aí você pode ir. Você vai fazer um trabalho social, você pode ir. Aí a polícia, vai aonde? Vou no mercado. Então eles estão de olho. Agora andar, passear, ir em igreja, nem pensar. Nem tem igreja. Nem tem, querido. Não é igual aqui, não. Olha a vantagem aqui do Brasil. Então, o deserto. O que está acontecendo nesse deserto? Eles estão tomando o bairro. O bairro está ficando conhecidíssimo no bairro. Em cada região lá, com essas comidas que eles estão fazendo, distribuindo, no Novo Testamento, a marca do maná, já tá, um kitzinho do maná sendo distribuído, coisa tremenda. Aí chega um caminhão, sabe que você está na sua casa, você não pode fazer sua obra, porque você já não tinha condição. Depois começou um deserto, ficou pior ainda a situação. Aí chega um caminhão com tudo lá para sua obra. Foi mandado te entregar aí. Você sabe, no meio do deserto,
Amém? Amém? No deserto, eu falei, está se cumprindo o decreto de que esse ano seria o ano da gente viver o extraordinário. Você está vivendo aí, nós vamos viver aqui. Amém? É o ano de viver o extraordinário. Agora, queridos, deixa eu mostrar uma coisa para você. Quando é melhor para se ver o extraordinário? Para se experimentar coisas extraordinárias? Quando está tudo muito bem, tudo movimentado, ali as coisas funcionando, você trabalhando, as coisas acontecendo, ou quando está tudo mal, um deserto, tudo fechado, empresa fechando as portas, aí você de repente você vive algo extraordinário. É óbvio que é quando está no deserto, porque no deserto a gente consegue ver o que Deus faz. E no tempo da fartura, nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Deus é o Deus que cuida de nós no tempo da fartura e no tempo da escassez, no tempo do deserto. Mas, infelizmente, muitos de nós só conseguem ver Deus agir no deserto, porque não tem lugar nenhum para sair e sai. Aí você vai, foi Deus, né? Agora, na fartura, Deus está dando. Mas você pensa, foi fulano que deu, foi dali que veio, foi por causa disso, foi por causa daquilo. E nem foi por causa de Deus, mas a gente não consegue ver. Entendeu? Mas no deserto a gente consegue ver. Eu quero dizer para você que este tempo de deserto será o tempo que você vai ver muito da glória de Deus, das bênçãos de Deus. Você vai ser cheio da bênção de Deus, cheio da provisão de Deus. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nosso Deus trabalha. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que trabalha, sabe? É um Deus que trabalha em nosso favor. O que faltava a gente ver, a gente crer, para a gente ver. A fé é a certeza. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então comece a ver, comece a ter certeza daquilo que você não vê. Comece a ter certeza daquilo que você não vê, que em breve você vai ver aquilo que você creu. Amém? Então comece a ter certeza. Assim funciona o nosso cérebro. Foi descoberto agora pela neurociência. Assim funciona o nosso cérebro. Ele primeiro crê, depois ele vê. Então agora nós vamos nos juntar, nós vamos nos unir, sabe? Nossa consciência com o nosso cérebro. Porque Deus fez uma coisa só. Então vamos nos unir nesse mesmo propósito. E nós vamos começar a ver coisas extraordinárias. Amém? Amém? Glória a Deus. Então deixa eu ler um versículo aqui para você. Agora eu vou entrar aqui no versículo. Deixa eu ler o versículo para a gente poder orar. Isaías 43:19. Diz assim. Eu quero inclusive que você guarde esse versículo, porque esse versículo agora vai ter um significado muito maior na sua vida. Vejam, isso Deus está falando, olha. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo, trabalhando, está trabalhando. Ele está trabalhando numa coisa nova aí, numa coisa que você nunca viu. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, ou seja, está perto. Vocês não a reconhecem? Então eu vou te dizer, até no deserto vou abrir um caminho e riachos na terra seca, no ermo. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Yeshua aí? Pode dar um aplauso a Yeshua na sua casa? Pode aplaudir a Ele. Está fazendo uma coisa nova. Aí eu fico imaginando aqueles judeus lá nos campos de concentração, sem saída, sem esperança, queridos. O Hitler trabalhando para conquistar o mundo todo. Você imagina se o Hitler conquista o mundo? Você imagina
se Hitler ganha a guerra, a Segunda Guerra. Se Hitler ganhava a Segunda Guerra, adeus Israel. Jamais voltariam para a terra de Israel, né? E jamais eles existiriam, porque seriam exterminados até o último. Ele matou 6 milhões, ele mataria os 9 milhões, porque eram 9 milhões na Europa. Ele matou 2/3, quase que exterminou tudo. Sabia disso? Eram 9 milhões, ele matou 6 milhões. Imagine se Hitler ganha a guerra. E Hitler, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei que hoje seria extraordinário aqui. Hitler tinha tudo para ganhar a guerra. Hitler tinha tudo. O Hitler tinha uma arma que eles estavam preparando, uma grande arma, uma potente arma, que eram os foguetes V1, V2, sabe? Daquele cientista, Von Braun, que depois ele foi levado para os Estados Unidos e trabalhou no projeto do homem à Lua. Então, o homem foi à Lua graças também, principalmente a Von Braun, que fazia os foguetes de Hitler. Como a guerra acabou, então Von Braun foi recrutado, trabalhou nos Estados Unidos, e por isso que o homem foi à Lua. Então, olha a inteligência desse Von Braun, e ele estava a serviço do Hitler. E começou a fazer os foguetes. Os primeiros não foram muito bem, mas a segunda geração já foi muito boa. E eles estavam trabalhando também na arma nuclear. E se eles conseguissem desenvolver, faltou pouco, junto com os foguetes, acoplado aos foguetes de Von Braun, os V2, chegaria nos Estados Unidos, chegaria na Inglaterra, destruiu os Estados Unidos, destruiu a Inglaterra, venceu a guerra. Não é sobrar nenhum judeu, e nem a gente, né? Porque ele não gostava, tinha que ser a raça ariana. Tinha que ser a raça ariana. Nem a gente ia existir. Mas sabe o que aconteceu? Quando o povo de Israel estava lá nas grades, estavam sendo mortos, indo para as valas, câmara de gás, aí uma voz ecoava na dimensão celestial: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que aconteceu? Hitler, que tinha tudo para ganhar, perdeu. Perdeu. Porque se ele ganhasse, seria o fim do povo de Israel. Mas um povo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Então, jamais você será amaldiçoado, jamais você será derrotado, porque Deus já te abençoou. Todo levante do inimigo cairá por terra, porque Deus está fazendo uma coisa nova para você. E essa coisa nova já está surgindo. Até do deserto vai brotar água. E o que aconteceu? O que aconteceu? Israel lá no deserto, surgiu um Israel forte, poderosíssimo. Está lá, Israel. Brotou água do deserto. E sabe uma coisa? Agora a coisa já está mais popular, a questão de água de graça. Está mais popular por aqui. Mas antigamente, todos que viajavam para Israel falavam isso. E quando eu tive a oportunidade de ir, eu confirmei isso. Água, eles te dão de graça. Se você quiser comprar, você pode comprar. Mas se você pedir água, hoje tem leis aqui para isso, né? Hoje, há pouco tempo, não tinha isso aqui. Lá já tinha. Só eu queria uma água daí da casa. Então eles colocavam água. Chegava na mesa, já vem com a jarra d'água,
Para você, a água não é cobrado. Agora, eu te pergunto, lá tem abundância de água? Não, lá é deserto. Você já viu o deserto ter abundância de água? Aqui que tem abundância de água, no Brasil. Deserto não tem água. Então não é para ser cobrado, é para ser cobrado caro, né? No entanto, eles dão de graça. Aqui, olha Isaías 43:19. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ermo é deserto também, é sinônimo de deserto. Até riachos no ermo, no deserto, na terra seca. Riacho. Eu quero, antes de orar, porque está tão extraordinário aqui que eu não estou nem com vontade de sair daqui. Amém? Porque parece que a coisa nova já vai acontecer com a gente aqui dentro. Parece que a gente já vai sair daqui com a coisa nova hoje. Meu Deus, meu Deus. Porque primeiro a gente crê para depois ver. E nós não precisamos mais ver. Nós não precisamos mais ver, precisamos só crer primeiro. Só precisamos crer, sabe, que vai acontecer. Mas eu quero deixar, antes de orar, 3 verdades que eu separei aqui nessa palavra. Serão 3 frases que eu vou deixar aí para você. E a primeira é a seguinte: Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida nesse tempo de deserto. Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida nesse tempo de deserto. Agora, por favor, creia nisso. Não espere acontecer para você dar glória a Deus. Creia nisso, porque primeiro a gente crê para depois ver. Olha que o escritor de Hebreus nos ensinava isso. Aí a gente talvez não deu muita atenção. Vamos dar atenção à neurociência então, pelo amor de Deus. Vamos dar atenção ao que os neurocientistas estão falando, que primeiro o cérebro crê para depois ver. Amém? Então, Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida nesse tempo de deserto. Sabe, vai acontecer coisas parecidas com o que aconteceu lá com o pastor Julio, do Maná 12, Argentina, de chegar um caminhão com tudo para a sua obra. Já pensou? Olha, vai acontecer com você com outros níveis e outras situações, porque cada um, Deus trabalha de um jeito, segundo a necessidade de cada um, segundo a boa vontade de Deus, o tempo de Deus, sabe? É no tempo de Deus. Mas a gente já vai estar com a expectativa. Hoje, a gente tem que dormir hoje, ir para a nossa cama hoje, colocar a nossa cabeça no travesseiro assim, visualizar Deus trabalhando. Deus está trabalhando num projeto para a minha vida. Ele está trabalhando num projeto tremendo. Querido, sabe, quando Israel estava lá, ali, o povo de Israel estava lá sendo massacrado por Hitler, nas câmaras de gás, tudo. Deus estava trabalhando num projeto maravilhoso. No projeto de Deus estava lá o desenho da terra de Israel, ali do local, dos locais de governo, de parlamento, né? Os pontos turísticos. Israel recebe muito turista, né? Tudo aquilo ali sendo preparado, né? As armas de defesa. Israel tem armamento de defesa. Israel tem arma nuclear, embora eles não publiquem isso, mas todos sabemos que ele tem, né? Então tem toda aquela estrutura. Deus desenhou tudo aquilo, tudo desenhar, tudo sendo preparado. O vale do silício de Israel, né? Que é onde tem as startups de tecnologia que exporta para o mundo todo, celular, aplicativo disso, aplicativo daquilo. Um dia desse teve um jovem aqui no Brasil que fez esse GPS, Waze, um jovem lá de Israel, né? Teve aqui, deu palestra aqui em São Paulo. Então, tudo desse lugar lá, das startups, os milionários, bilionários,
O dia desse estava todo morrendo nas câmeras de gás, sem esperança, sem futuro, sem nada, sem ninguém por eles, porque até na época a igreja oficial romana deu as costas para eles, né? Deu as costas para eles na época. Então, por isso que hoje eles têm muitas restrições e nós não podemos nem culpá-los, porque até a igreja deu as costas para eles, ficaram sozinhos, só Deus por Israel. Então Deus estava fazendo aquilo ali. Quando eles saíram dali, tinha algo pronto, um desenho que foi se configurando. Não foi tudo de uma vez. Eles não chegaram em Israel e já tinha isso tudo. Eles chegaram como camponeses, preparando a terra, plantando, entendeu? Abrindo poço. Foi assim, gente. Foi assim. Mas o desenho estava todo pronto. Aí aos pouquinhos agora está essa potência. Eu quero dizer para você que o teu desenho está pronto. O teu desenho está pronto. E uma coisa que eu vou dizer para você, para cada um de vocês, e eu digo para mim também: olha, se tem um desenhista que é bom desenhista, se tem um desenhista que é o melhor desenhista, esse desenhista, esse projetista é Deus, é o seu Deus. Então o desenho que Ele tem para você é tremendo. Meu Deus, é um desenho tremendo para você, para sua casa, para sua descendência. É um desenho tremendo. Já estava tudo pronto. Quem olhava para Israel não acreditava. Talvez você olhe assim, você não acredita. Ah, mas eu estou vendo toda coisa tão ruim para mim. Nunca nada vai estar tão ruim para a gente como esteve para Israel nos campos de concentração nazista, sabe? E nunca você vai ver uma coisa tão boa feita pelo homem melhor do que isso que Deus fez por Israel. Nunca a gente vai ver, porque o que Ele fez por Israel é algo tremendo. Ali Ele mostrou o desenho dele é grande, o desenho dele é lindo. Amém? Então, essa primeira frase aí, primeira verdade que eu quero deixar com você: Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida nesse tempo de deserto. Interessante que não vai ser fora do deserto, né? Vai ser no deserto. Ele diz: vou abrir um caminho no deserto. Segunda verdade que eu quero deixar para você aí, que nós aprendemos nesse versículo pequenininho aí da palavra de Deus. A solução que você precisa surgirá em meio ao deserto em que você está vivendo. A solução que você precisa surgirá em meio a este deserto que você está vivendo. É aí. Olha, tem gente que está esperando o deserto terminar. Eu quero dizer para você o seguinte: não espere o deserto terminar. Veja que Deus vai mudar a sua história no meio do deserto. Ou seja, você está esperando o deserto terminar para pegar a sua bênção. Quero dizer para você que antes do deserto terminar, no meio dele chegará a sua bênção. Porque diz aqui nesse versículo, diz aqui que até no deserto vou abrir um caminho. Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos vão surgir. Amém? A solução que você precisa surgirá. Vai surgir no meio desse deserto. Vai surgir. E quando surgir, agarre-a. Quando surgir, agarre-a. Amém? Agarre-a. Por isso que a gente viu aquele líder, tá? Creio que o Ben-Gurion era o líder de Israel. Que quando aqueles homens que estavam discutindo se nascia a nação de Israel, se dava a independência ali para Israel,
ou não, estavam naquela discussão. Então disseram, vamos deixar para amanhã para resolver. E aquele primeiro-ministro, aquele que viria a ser o primeiro-ministro, Ben-Gurion, creio que foi ele que disse essa frase, se não foi, me perdoe, mas foi um líder de Israel, creio que Ben-Gurion. Ele disse, quem esperou 2000 anos por isso? Porque Israel estava há 2000 anos fora da terra. Há 2000 anos. Eles estavam fora, lançados no mundo. Quem esperou 2000 anos, não pode esperar nem um dia. Israel vai tomar posse da sua independência hoje. Ele agarrou naquele dia. Deus deu, eu não vou esperar amanhã não. Ele está dando, é hoje que nós vamos pegar. E naquele dia, pegou, anunciou na rádio. E você, quando vê essas cenas ali, você vai encontrar isso no YouTube. A festa que foi nas ruas, as pessoas estavam nas casas e nas ruas assim. É muito legal. Vou ver se eu pego um vídeo desse para trazer para cá. E as pessoas assim no rádio, e a reunião está lá. Aí quando anuncia, hoje está decretado, Israel é a nação, é nossa, e está decretado, está definido, não vamos esperar mais nenhum dia. E quando anunciou isso no rádio, as pessoas começaram a pular de alegria dentro de casa, nas ruas, celebrar. A terra é nossa, a bênção é nossa. E nem esperou nenhum dia, mas um dia não foi hoje mesmo. Começaram a cantar, dançar. Isso foi no início. Quero dizer para você que a sua bênção, sabe, essa novidade de Deus vai chegar, você vai reconhecer, agarre-a. Amém? Agarre-a. E celebre a Deus. Oh, meu Deus, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Isso é pré-Pentecoste, queridos. A gente já está em Israel, porque amanhã é tempo de mergulhar no fogo de Deus. Terceira verdade. O deserto será o palco para você contemplar o espetáculo sobrenatural de Deus em seu favor. O deserto será o palco para você contemplar o espetáculo sobrenatural de Deus em seu favor. Porque no versículo aí 19 diz que no riacho, até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Você quer presenciar um espetáculo mais lindo da terra? É você ver um riacho, uma inundação no deserto. Aí você pergunta, isso acontece? Acontece, é raro, mas acontece. Em Israel mesmo, tem um período em Israel, que lá no deserto de Israel, na parte do deserto mesmo, é um período de chuvas que tem, e acontece um fenômeno, que a água vem, e ela vai abrindo um caminho no deserto, pelo deserto, ela vai abrindo um caminho, mas é muita água, é uma inundação. Então as pessoas ficam de longe para assistir, porque é um espetáculo lindo, sabe? O deserto sendo tomado por uma água, assim, a água vem levando tudo, e eles vão vendo aquele espetáculo. Então, eu quero dizer para você que esse deserto seu vai ser o palco, um palco para que as pessoas presenciem, para que o mundo espiritual, para que inimigos presenciam, vejam, sabe, aquilo, o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus vai fazer, vai ser um espetáculo tremendo. Eu não penso em coisa pequena não, amém? Vai ser um espetáculo, e todos assistindo e vendo. O seu deserto será o palco para esse espetáculo. Você imagine uma inundação de água no mar. É uma inundação, é muita água, choveu muito no mar, subiu 5 centímetros ali o mar. Mas qual o impacto que teve? O mar já é cheio de água.
Agora, num deserto é um espetáculo lindo. Então eu quero dizer que esse tempo de deserto é o tempo do espetáculo. Deus vai fazer um espetáculo tremendo. Esse deserto seu vai ser palco para o espetáculo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda Yeshua. Oh meu Deus! Queridos, vamos nos colocar de pé. Você em casa também se coloque de pé e vamos adorar ao Senhor. Vamos declarar que Ele é o Deus de milagres. Meu Deus, é o Deus de milagres. Vamos dizer que Ele abre o caminho no deserto. Vamos declarar isso com louvores. Amém? Vamos declarar que Ele abre caminho no deserto. Glória a Deus. Feche aí seus olhos aí na sua casa. Coloque a sua mão no seu coração. Enquanto eu oro pela sua vida. Nosso Deus e Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Yahvé dos exércitos, Deus vivo, Deus único, o Deus que desenhou o universo, cada planeta, cada estrela, cada galáxia, o Deus que colocou tudo em ordem, até os anéis de Saturno, os cometas, os meteoros, o céu em marcha, o universo organizado, gravidade. Senhor, o Senhor que colocou o mar e determinou o lugar certo dele ficar, o Senhor que coordena o movimento dos ventos, o mover dos ventos, as estações, os seres vivos e sua impressionante forma de ser, seres vivos, os vegetais, os animais, e o mais glorioso dos seres vivos, o ser humano, homem e mulher, mulher e homem. Ser humano, desde a concepção, quando a semente se une ao óvulo, duas sementinhas, e começa a se multiplicar, e 4, e 8, e 16, e assim por diante, no ritmo já pré-ordenado, estabelecido, desenhado pelo Senhor do Universo, o desenhista, o projetista, o criador. E durante, em média, 9 meses, cerca de 9 meses, está pronto aquele ser vivo, e ele sai de dentro ali da mulher, e é algo extraordinário, é algo fantástico. Ele começa a crescer. Meu Deus, meu Deus. O acaso não poderia fazer isso? Unhas
olhos, mecanismo de audição, intestino, função pulmonar, cardiológico, sistema nervoso, simpático, parasimpático, autônomo, meu Deus, consciência, sentimento, emoção, meu Deus, só podemos declarar: Tu és o nosso Deus, Tu és o maior desenhista, o maior projetista. Meu Deus, entra nessa casa agora. Onde está desamor, entra o amor. Onde está a guerra, entre a paz. Porque o Senhor não desenha guerra, o Senhor desenha paz. O Senhor não desenha desamor, o Senhor desenha amor. Onde está qualquer conflito agora, termine. Onde está agora a escassez, a falta, o deserto, assim como do deserto daquela viúva no tempo de Eliseu, brotou um rio de azeite daquela botija dela. Que brote um rio agora para suprir a necessidade dessa casa que está ouvindo agora. Seja necessidade material, seja necessidade emocional e espiritual. Deus que no meio do deserto levantou uma cruz, colocou ali o seu filho, e o seu filho derramou o seu sangue, e o seu sangue caiu naquele deserto, e aquele deserto que era de uma humanidade sem Deus, sem salvação, agora aquele sangue como um rio que nasceu no deserto de Israel, aquele sangue mudou a história da humanidade, e hoje somos salvos, hoje nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Hoje você que ainda não é crente, pode se converter agora, receba Jesus como Senhor da sua vida, porque o sangue dele entrou no seu deserto de condenação e te trouxe salvação. Creia nele, creia, para depois você ver o céu. Aleluia. E é em nome dele e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que nós honramos, louvamos e testemunhamos em todo o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. É em honra dele que eu te louvo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Oh meu Deus, Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Tu estás aqui, Senhor. estás aqui, Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. cante para Ele. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, operando milagres. Te adorarei, te adorarei.
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando os espíritos. Estás aqui transformando histórias, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Oh, meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enquanto continuamos adorando aqui, vamos ter o momento da nossa dedicação e ofertas ao Senhor. Você em casa pode fazer também esse momento especial. Que Deus te abençoe.